Olá, queridos, que Deus abençoe a todos de uma forma poderosa e muito especial. Damos graças a Deus por este privilégio que o Senhor tem concedido-nos. Isso é importante quando nós paramos para refletir sobre os ensinamentos de Jesus, sobre o que a sua palavra ela tem trazido de ensinamento e de instrução para o nosso coração. É importante que quando você fala sobre as parábolas de Jesus, traz ilustrações a respeito do reino, e é importante quando essas coisas elas são aplicadas na nossa vida. Mas quando você fala a respeito dos ensinamentos de Jesus, ele estreita mais essa condição para que nós venhamos compreender que Jesus, como muitos falam por aí, que Jesus é um Jesus de amor, que ele é só paz, que ele é só graça. Isso é verdade, ele não é só paz, não é só graça, ele não é só amor. Ele é tudo isso e muito mais, principalmente quando se fala a respeito dos seus ensinamentos, de uma postura, de um posicionamento, quando se trata que nós devemos romper com algumas questões que impossibilita o nosso crescimento para o nosso aperfeiçoamento. Isso é importante. Quando a gente mergulha nesse oceano de conhecimento, a gente vai compreender que a vida cristã, ela não é uma vida de oba-oba ou de faz de conta. Os princípios da palavra de Deus vai cobrar de nós, vai requerer de cada um dos seus filhos postura, posicionamentos, uma condução que nos leva verdadeiramente à santidade, à pureza, uma vida santa, uma vida de renúncia. Jesus, nos seus ensinamentos, ele nos instrui que aquele que quer vir após ele, a primeira decisão que nós temos que tomar é negar a nós mesmos, é renunciar às suas vontades, é abrir mão daquilo que você gosta para se apropriar daquilo que você realmente precisa. Porque muitos estão simplesmente firmados naquilo que gosta, naquilo que satisfaz, naquilo que traz para eles uma satisfação ou até mesmo um acomodismo. Mas a proposta de evangélico, eu estou falando de ensinamentos de Jesus, a proposta de evangelho é sair da zona de conforto, é negar-se a si mesmo, é tomar sua cruz, estar disposto a seguir Jesus, independente se este caminho é árduo, se tem pista insinuosa, se você vai passar pelos vales, se você vai passar por desertos, mas se o propósito de Cristo é que você trilhe esse caminho, mas sabendo que Ele está com você, isso vai te dar garantias de que atravessando este vale, atravessando essas pistas insinuosas, em altos e baixos, você está em Cristo, você está firmado em Deus. Você pode ter certeza que em qualquer uma dessas etapas da sua vida, Ele vai estar com você, te dando graça, te fortalecendo, te auxiliando,
Você está adquirindo maturidade, conhecimento, experiência? Observe o que ele diz em Mateus capítulo 18, falando a respeito dos seus ensinamentos e como se deve tratar até mesmo os pequeninos. Mateus capítulo de número 18, versículo de número 6, ele diz assim: qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurassem ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Jesus está falando claramente do risco, do problema grave, consequências que fazem tropeçar um dos seus pequeninos. Jesus está demonstrando que é uma falta grave, há consequências terríveis quando você faz um dos pequeninos tropeçarem. Quando você se torna motivo, objeto de escândalo. Quando você leva aqueles que estão trilhando o caminho da perfeição, estão buscando a cada dia uma melhora, uma vida santa diante de Deus. Quando você fizer um desses pequeninos tropeçar, você está cometendo uma falta gravíssima diante de Deus e que você pode ser penalizado com rigor. Ele traz uma ilustração justamente dentro de um contexto judaico daqueles dias, que uma pedra de moinho aqui, eles configuram que era realmente uma peça muito grande, muito pesada, que dificilmente, se porventura, essa aqui é uma comparação que ele faz da gravidade do erro, que se alguém fosse lançado ao mar com uma pedra de moinho, com não sei quantas toneladas aí, você jamais poderia escapar. Ou seja, se torna praticamente impossível você soltar-se ou sair do mar com aquela grande pedra de moinho amarrada sobre o seu pescoço. Jesus faz essas comparações para que ele possa mostrar e você compreender a gravidade do erro de alguém que faz uma pessoa tropeçar. Quando ele fala, esses meus pequeninos, são aqueles que estão trilhando esse caminho da perfeição, em busca de um conhecimento, em busca de uma mudança de vida, procurando abrir mão dos seus pecados, reconhecendo as suas pequenez, mas ao mesmo tempo declarando uma dependência que essa pessoa tem de Deus para viver de uma forma que glorifique a Deus na sua vida. Queridos, a nossa caminhada como cristão, ela é um processo gradativo que a cada dia vai requerer de nós renúncia, disposição para nós melhorarmos nesta caminhada. Até chegarmos à estatura de varão perfeito, nós vamos trilhar esse caminho. Nós vamos percorrer essa estrada sempre em busca de uma mudança, para que o nome do Senhor, de fato, seja glorificado na nossa vida. Olha o que diz o versículo de número 7. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venha escândalo, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto,
Se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança fora de ti. Melhor é entrar na vida manco, aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, sereis lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois seres lançado no inferno de fogo. Olha só o que Jesus ele está mostrando aqui claramente nesses versículos, mostrando claramente a gravidade daqueles que fazem, que pecam, que agem de forma contrária à palavra de Deus. Ai do mundo por causa dos escândalos. Aí ele fala, ai do mundo, está dizendo que vai haver consequência por causa dos seus escândalos. Mas ele fala uma coisa importante aqui. Ai do mundo por causa dos seus escândalos, mas aí ele penaliza a pessoa. Qual? Ele diz assim, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do que mas do homem pelo qual vem o escândalo. Quando ele fala, ai do mundo por causa dos seus escândalos, de consequência, ele mostra uma outra realidade. É inevitável que não haja escândalo. Mas, só que ele diz assim, mas ai daquele, ai do homem pelo qual vier o escândalo. E ele começa a falar de alguns itens que são propícios a vir esses escândalos. O que ele diz aqui no versículo de número 8? Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança fora de ti. Melhor é entrar. Esse cortar aqui, queridos, não é um cortar literal. Qual é a parte do teu corpo que é propícia ao pecado? É os teus olhos. Você não pode ver algo que aquilo te atrai tanto que você se deixa levar pela cobiça. Vigia. Mortifica isso. Sabe? Mantém-se atento. Evita estas coisas. Isso aqui é um cortar. É o teu pé que sempre está te levando para o mal. Te policie. Reveja os ambientes que você vai. Esteja mais atento a essas questões. Qual é o seu ponto fraco? Qual é um membro do seu corpo que te faz pecar? Ele está falando que vai requerer uma vigilância maior, um cuidado maior. Arranca-te, evita-te. Reprime isso dentro de você, busque a presença de Deus. Tenha domínio sobre estas coisas. Não deixa ser dominado, mas seja um dominador. Domine estas coisas, domine esse desejo, domine, evite estar em ambiente ou vendo coisas que te fazem pecar, que traz doença para o teu corpo, consequentemente você vai ser penalizado por causa disso. Então são essas coisas que o Senhor sempre vai nos advertir, falando sobre vigilância. É um cuidado que nós devemos ter. Nós devemos estar atentos a estas coisas. Vigiai e orai. O primeiro que o Senhor, Ele determina na sua palavra, que constantemente nós devemos estar aptos, é a vigilância. Ser vigilante. Vigiai
e orai. Porque qual é o grande problema disso? O grande problema é que tem muitas pessoas que oram bastante. Eles têm vida de oração. Mas a oração não leva ele a uma experiência. Parece que a oração sempre coloca ele numa defensiva. A oração sempre coloca ele em uma dependência de escravidão, que se não orar, cai. Se não orar, peca. Temos que orar? Sim, é necessário. A oração faz parte da vida do crente. Mas a tua oração, ela tem que ter significado, sentido para a tua vida. Em primeiro lugar, se mantenha vigilante, meu querido. Não ore por orar ou para mostrar para alguém que você ora, porque Jesus chama a gente de hipócrita nesse particular, porque ele diz, os fariseus fazem estas coisas. Eu tenho que orar, é necessário, porque a oração faz parte da vida do cristão, mas a minha oração tem que ser uma oração com propósito. Eu tenho que viver com propósito, tenho que orar com propósito. E uma das questões básicas aqui é manter-se vigilante. Porque orar e não vigiar vai cair. Se você simplesmente vigia e não ora, você não se fortalece. Vai cair do mesmo jeito. Então as coisas, elas têm que andar junto. Vigilância, oração e palavra. Porque são essas coisas que vão mudar a nossa vida. Você vai criar raízes. Você vai se tornar uma pessoa madura, equilibrada. O que nós temos visto de pessoas que oram, mas há um desequilíbrio emocional. Há uma discrepância no que se diz respeito a uma vivência, porque hoje está, demonstrando uma espiritualidade e amanhã está de cabeça baixa. O cristão que ora, o cristão sensato, o cristão equilibrado, ele mantém-se mesmo em dias difíceis de cabeça erguida, com um olhar fixado no alvo. Ele não se deixa levar pelas tempestades da vida, mas ele se mantém firme, ele se mantém com uma postura como um soldado, mesmo estando em um campo de batalha. Ele está ali vigiando, ele vai estar ali pronto para uma defesa, quanto também para um ataque, ou seja, está preparado para qualquer situação ou circunstância, porque em um campo de batalha, as coisas elas mudam rapidamente e você tem que ser ágil para você enfrentar os contratempos que irão surgindo, para que você esteja apto a enfrentar os ventos, as chuvas, as tempestades, os desertos, mas também o tempo da bonância. Você viver cada situação sem perder o foco do alvo. Os ensinamentos de Jesus, ele traz para nós essa segurança. Eu não posso simplesmente falar de milagres e de bênçãos, sem falar do que Jesus nos ensina para que possa haver maturidade, para que possa haver segurança na nossa vida. Então, os ensinamentos de Jesus, ele nos confronta a nossa realidade, confronta os nossos posicionamentos, as nossas ideias, mas ele traz um equilíbrio para a nossa vida. Ele traz para nós um discernimento do que é viver em Cristo. Paulo, ele chega a dizer que ele aprendeu a viver em qualquer situação. Isso é alguém que é maduro. Ele aprendeu também a ter fome, aprendeu na escassez, ele aprendeu a ganhar e perder,
Mas uma coisa ele sabe. Todas estas coisas, elas se convergem para um propósito: Cristo. Aprendi a ter fome, como também aprendi a ter bonância. Ou seja, eu aprendi a lidar com qualquer situação. Se tem comida, é bonância, vamos desfrutar esse momento. É Deus que promove isso, dá glórias a Deus. Estou passando por um momento de turbulência na vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque em tudo dai glória. Em tudo, ele está falando de circunstância. Ele está falando de situação. Em tudo dei graça. Em tudo. Ou seja, ele está falando de situações, circunstância. O vento está soprando a favor. Dei graça. O vento está soprando contra. Dei graça, porque até quando o vento está soprando contra, Deus tem um propósito. Por que as pessoas passam por luta? É para ser reprovado? Não. Para aprender, esperar, orar, amadurecer, crescer. Porque no tempo da luta, Deus está trabalhando. Você está aprendendo a esperar. Você está aprendendo a ser paciente. O que a Bíblia diz? É na tribulação que nós somos pacientes. Tem gente que não entende isso. Senhor, me dê paciência. E ele manda tribulação. Quando está sendo atribulado, diz: Senhor, eu pedi foi paciência e não foi prova. Mas tu vai aprender a ser paciente na prova. Tu vai aprender a ser paciente na tribulação. Porque é a tribulação que produz paciência, maturidade, crescimento. E essas coisas você vai agregando esses valores no decorrer da sua vida. Quanto mais você mergulha, mais habilitado você se torna. Então, queridos, que Deus possa abençoar a sua vida. De graça, os ensinamentos de Jesus, eles são assim. Traz para nós um despertar, para que, de fato, nós venhamos estar firmados naquilo que edifica as nossas vidas e não simplesmente estar firmado em promessas, porque no dia que elas não se cumprem, quando eu falo de promessas, que os outros prometem. E quando elas não se cumprem, a gente vai dizer que se decepcionou com Jesus. Por que não se decepciona com um profeta mentiroso? Com aquele que diz que Jesus tinha falado e não falou da parte de Deus. Então são essas coisas que alguém que é maduro, ele aprende. Ele sabe quando o profeta está sendo usado pelo Senhor. Ele sabe quando a palavra é de Deus, porque há em você um espírito de discernimento. Que Deus em Cristo vos abençoe e nos dê graça, em nome do Senhor Jesus.